Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo requerimento da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Esta audiência tem por objetivo debater a educação de jovens e adultos, EJA, no Estado de Santa Catarina. O debate tem como base os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394 de 1996, que em seu artigo 5º garante que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Dito isso, convidamos então para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati, por favor. Senhora Coordenadora Nacional dos Fóruns do EJA, Rita de Cássia Gonçalves. Senhora Diretora de Ensino da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, Kênia Andresa Scardoelli, por gentileza. Senhora Coordenadora Estadual do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, Flávia Althoff. E senhora chefe do Departamento de EJA e Ensino Técnico Integrado, Ivani Ribeiro, neste ato representando o pró-reitor de ensino do IFSC, Adriano Larentes da Silva. Senhoras podem tomar assento à mesa, por gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Marcelo Brito de Araújo, senhor representante do Núcleo de Educação Indígena, Paulo Márcio Pinheiro, senhora coordenadora do Fórum Estadual de Educação, Rosemary Jorge da Silva, senhor presidente da União Catarinense dos Estudantes, Norton Nathan Luiz Reck, senhor conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, Claudemir Gonçalves, senhora coordenadora de Organização do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, Wanda Pinedo, senhora coordenadora geral do Sinti, Alvete Pazim Bedin, senhor assessor jurídico Leandro Coelho, neste ato representando o gabinete parlamentar do senhor vereador de São José, Caê Martins. Senhoras e senhores, este cerimonial convida a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati, proponente desta audiência pública, para presidir os trabalhos. Boa audiência a todos, obrigado, boa noite. Em tempo, convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Marcelo Brito de Araújo, por favor. Só que nós ia esquecer de ti, né? Estava lá, quietinho, no canto. Com a palavra, a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Boa noite a todos e todas, boa noite. Quero agradecer a presença de cada um, de cada uma, que tenhamos uma boa audiência e, acima de tudo, que seja uma audiência com proposições, encaminhamentos e que a gente possa avançar na implementação da política da educação de jovens e adultos nesse Estado, que ainda precisa de bastante empenho, esforço, dedicação, para que a gente faça com que esse direito seja alcançado. Eu quero agradecer a presença aqui do promotor de justiça do MP de Santa Catarina,
Dr. Marcelo Brito de Araújo, muito obrigado pela sua presença, também da Ivanir Ribeiro, representando neste ato pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, da Flávia, que era nossa colega aqui da Comissão de Educação, e agora representa, está coordenando o Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, pelo Concede. E também da diretora de ensino, a Kênia Andressa, acho que é a primeira audiência que você vem, né, Kênia? Aqui, não aqui na Assembleia. Não, eu já vim outra o ano passado sobre violência escolar. Acho que foi... Ah, não era nós presidimos. Então, eu vou te poupar um pouquinho hoje. Brincadeiras à parte. Seja bem-vinda, tá? Já tive com o Cinti hoje, né? O pessoal hoje. Já está carimbada. Também a coordenadora nacional dos fóruns do EJA. Quem não conhece a Rita da EJA, né? Já está, assim, nome e sobrenome. Né? Rita, bem-vinda. Enfim, cada um, cada uma. Eu quero primeiro a gente combinar aqui um pouquinho a tramitação dessa audiência. Como que nós pensamos? A mesa vai fazer uma fala mais de posicionamento, mas também uma fala, não é nenhuma palestra de ninguém aqui da mesa, né? Então, uma fala de posicionamento de cada um. E, ao mesmo tempo, a gente já abre para as inscrições, né? O Wilsonei está aqui. Quem mais pode ajudar aqui da nossa assessoria? O Wilsonei, o João, pode ser? Então, aí quem quiser se inscrever para fazer suas manifestações, nós vamos abrir falas de 3 minutos. E a ideia, depois das falas da mesa, as falas do público, é também no sentido do programa, da ação e do que fazer, né? Porque a gente quer aproveitar bem esse tempo aqui. Vamos trabalhar com um teto de encerrar em torno de 8h30, 9 horas, pode ser no teto máximo 9 horas. Trabalhar com 8h30, pode ser? Tudo bem? Tudo certo? Ok, então. Bem, feitos os acordos, eu quero, primeiro, destacar o objetivo desta audiência, que já foi citada pelo cerimonialista. Nós temos, tanto em Santa Catarina como também no Brasil, uma política de educação de jovens e adultos que precisa ser incentivada, construída, referendada, fortalecida. Se nós olharmos em Santa Catarina, dos 2.869.000 pessoas, nós temos 52,26 nesse total que não concluíram a educação básica. Eu estou falando aqui de 12 anos de escolaridade. Desses 2.800.000, 1.540.000 não possuem o ensino fundamental e 1.328.000 não concluíram o ensino médio, segundo os dados de 2023. Além de termos 165.186 pessoas com 15 anos ou mais de idade que não são alfabetizadas. Então, nós temos aqui, primeiro, um dado evidente. Existe demanda para que a gente possa ter a educação de jovens e adultos em todos os lugares. Diante desse quadro, nós já fizemos, em 22 de julho do ano passado, uma live, e a Rita, que está aqui, lembra muito bem. Nós construímos essa live para que a gente pudesse sensibilizar gestores, profissionais da educação, conselhos municipais de educação, movimentos sociais e fóruns diversos em torno desse tema da superação do analfabetismo e da qualificação da educação de jovens e adultos, garantindo tanto o suporte financeiro e técnico da União, a constituição de equipes de governança que dessem conta, né, dessa Câmara Permanente de Alfabetização e Qualificação da EJA, além de uma governança consultiva que pertence, né, a partir da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Também nesta live tratamos dos arranjos organizacionais, como educação pela alternância, profissionalizantes e de períodos. E a existência de bolsa para professores e coordenadores do Pacto em Santa Catarina.
E ainda nesta live tratamos da oferta de aulas para 2024. Essa pactuação que vem sendo construída do ano passado, especialmente para cá, tem como objetivo estabelecer uma força-tarefa para que se possa garantir esse direito sagrado que está na Constituição. O direito à educação não é apenas para os de idade escolar. O direito à educação é para todas as pessoas, independentemente da sua idade e de onde residem. Por isso que pensar a educação de jovens e adultos, ela não pode ter um quadrante de sala de aula, local e número de alunos especificamente. Porque se os analfabetos estão lá a 40 quilômetros do distrito principal do município, num assentamento de reforma agrária, a gente não vai querer colocar esses estudantes dentro de um ônibus às 8 da noite e levar para o centro da cidade. Porque aí nós estamos enforcando esse direito. A educação de jovens e adultos, por essência, ela tem que respeitar a construção cultural e de vivência dos jovens e adultos por onde eles estão. Então, eu me lembro muito da experiência que nós organizamos em Chapecó, quando eu fui secretária de Educação, há mais de 20 anos atrás. Nós tínhamos o MOVA e a EJA. E o MOVA era Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que combinava, inclusive, com monitores populares, porque a gente tem que quebrar a ideia de que só professor ensina. A sabedoria está presente também nas nossas lideranças e no meio em que a gente vive. A educação de jovens e adultos, ela tem que estar presente, garantindo nos turnos e nos horários que os estudantes podem. A educação de jovens e adultos não dá para dar emprego para professor, então não é horário comercial, necessariamente. Não é horário de 20, 40 horas, é bom. Se eles trabalham no corte da erva de madrugada, não dá para fazer educação de jovens e adultos de manhã, porque eles estarão cansados, com sono. Então, se você tem uma população do corte da erva, dando esse exemplo, você tem que adequar o horário para eles ficarem estudando. E também não é 4 horas. Né? Então, veja bem, nós estamos falando aqui de uma política que precisa ela ser adequada à população e não a população se adequada a ela. Porque, senão, a gente expulsa as pessoas na primeira semana de aula. E é importante que os gestores tenham essa contribuição e esse olhar, porque, se não tiver, a gente vai querer escolarizar uma população que já está muito afastada da escola e que não acredita mais naquele modelo ou que não se insere mais nesse modelo formal. Então, feito essas considerações aqui, o objetivo é, o ano passado, o governo federal lança esse programa para garantir que em todo o Estado nacional brasileiro a gente tenha uma mobilização que traga esses estudantes de onde eles estão para um programa nacional de alfabetização de jovens e adultos. Os municípios estão aderindo, uns sim, outros não. O Estado de Santa Catarina aderiu ao pacto. E o que nós queremos é que hoje a gente avance para que todos se responsabilizem. Não é uma responsabilidade só de quem não concluiu os estudos bater na porta, porque esse sujeito que está excluído não vai bater na porta. É nós que temos que encontrá-lo. É nós que temos que chegar nele. Então, é com esse intuito que a gente quer fazer essa audiência, né? E eu abro, assim, a primeira fala e já vou passar agora. Então, quem estiver acompanhando a audiência de forma remota, tem muita gente acompanhando, né? Todos os comentários e contribuições do chat também vão compor a ata da audiência. Vira documento oficial, tá bom? Então, para todo mundo saber. E eu passo já a palavra agora para a Rita, que representa os fóruns de EJA. Fica à vontade, Rita, se tu quer falar aqui ou quer falar lá, como tu se sentir melhor, tá? Aqui ou aqui, tanto faz. Esse aqui eu tenho que segurar? Esse aqui então é melhor, né? Será que eu consigo ficar de pé? Eu sou baixinha. Consigo, né? Aí tem que ver se sai lá. Mas eu tenho que segurar. Quer que eu faça muita coisa? Tá bom, não tem problema. Eu faço. Tá bom. Não tá ligado?
Quem fala mais perto, assim? Não, agora sim? Então, eu quero trazer aqui a saudação dos fóruns de EJA do Brasil. Eu não sou coordenadora, gente. Nós não trabalhamos com um coordenador, uma coordenadora. Nós temos uma coordenação colegiada. Então, é importante a gente dizer, porque é da própria EJA a ideia do trabalho coletivo, né? Eu, inclusive, vi alguém aqui, educar é um ato coletivo. Nós levamos muito a sério esse princípio, né, da educação como ação coletiva. Então, eu sou membro da Coordenação Nacional dos Fóruns de EJA do Brasil, representando esse movimento social no Fórum Nacional de Educação. Então, por essa razão, eu componho a Coordenação Nacional. Aqui em Santa Catarina, acho que é importante a gente falar o que é o fórum, né? Nós temos fórum de EJA em todos os estados da federação. Aqui em Santa Catarina, a gente temos uma coordenação, temos aqui a Hermínia, a Dai, o nosso coordenador, um coordenador executivo, digamos assim, ele está de licença, porque sofreu um acidente, mas também está se recuperando, então, por isso, ele não pode estar aqui. O Daniel também é conhecido de vários de vocês. E a nossa organização compreende... Nós não temos filiação, nós somos um fórum. Portanto, reunimos entidades, instituições, pessoas, gestores, educadores, educadoras, estudantes, de todos os níveis da educação de jovens e adultos, pesquisadores e pesquisadoras e movimento social. A gente, inclusive, tem se ressentido um pouco da ausência de movimentos sociais para ajudar a gente na organização da discussão da EJA no estado de Santa Catarina. Né? Então, a gente tem, inclusive, um papelzinho, vou pedir para as meninas passarem, quem quiser ser incluído no nosso grupo de comunicação para receber, ficar sabendo das coisas de EJA que acontecem nacionalmente. Né? Não é uma afiliação, não tem nenhum compromisso de participação daqui e dali, não. A gente entende que todo mundo que discute EJA é membro do Fórum de EJA e tem responsabilidade e compromisso com a causa que acredita. Né? Essa audiência, a Luciane já colocou um pouco do cenário, né? A gente pergunta pela responsabilidade da garantia da oferta do direito à educação. Porque o nosso ponto de partida é de que a EJA é um direito. E é um direito que foi consagrado na Constituição Federal, lá em 88, quando definiu que a educação é direito de todos, sem idade, em todas as idades. Portanto, depois, na LDB, em 96, a LDB tirou a EJA do lugar de programa de governo, de supletivo, e a colocou no patamar de educação básica, que pertence ao sistema de ensino, é uma modalidade da educação básica. Portanto, embora atenda aquelas pessoas que não estão na idade obrigatória, aqui tem que fazer uma ressalva, um parênteses, porque com a obrigatoriedade escolar se elevando para 17 anos, quase 18, 17 anos e 11 meses, né? A EJA acabou atende também desde os 15 anos. Então, a EJA está, nesse momento, atendendo também os adolescentes da faixa etária obrigatória para a escolaridade. Né? Não deveria ser. A EJA é para atender os trabalhadores, os jovens e adultos trabalhadores. Mas, como os adolescentes estavam fora da obrigatoriedade escolar e viviam num certo limbo de atendimento na educação, a EJA acolheu essa faixa etária, então ainda estamos com muitos adolescentes na EJA. Né? Então, consagrado esse direito, a pergunta é, se não é obrigatório, então não precisa ofertar? Não. A lei define que é direito subjetivo. A pessoa não precisa ir se não quiser, mas o Estado é obrigado a ofertar. Então, eu vou falar aqui para vocês, eu vou tentar usar os 10, 15 minutos que está combinado aqui. Né? Então, eu peço para passar o slide. Né? Então, as nossas perguntas de quem é a responsabilidade, então, pelo quadro que eu vou sintetizar de novo, embora a Lu já tenha iniciado a apresentar qual é o cenário da EJA em Santa Catarina, que não é diferente do Brasil, infelizmente.
né? Pode passar mais um? É que eu pensei que estava passando lá, mas ok. Então, a pergunta primeira que a gente tem que fazer, o que é, afinal de contas, então, a EJA? Não é supletivo, é uma modalidade da educação, né? Mas o que a lei diz? Então, vou repetir, né, o que está no parecer do professor Jamil Cury, do ano 2000, e que nos guia até hoje, enquanto conceito de EJA. A EJA ela é uma modalidade de educação que cumpre uma função reparadora. Cumpre a função de devolver o direito àquelas pessoas que tiveram esse direito violado na infância e na adolescência. Então, cumpre a função reparadora, a reparação de uma dívida histórica que esse país tem com 68 milhões de brasileiros. 68 milhões de brasileiros, gente, é mais da metade da população adulta, aspas, produtiva, as pessoas gostam de falar de pessoas produtivas, né? Mais da metade dessa população não concluiu a educação básica, ou seja, teve o seu direito à educação violado. Não é qualquer coisa, né? Então, cumpre a função reparadora. A EJA é uma modalidade de educação que cumpre a função equalizadora, de modo que essas pessoas possam acessar ao conhecimento atual e criar na sociedade uma massa de conhecimento para todos. Ofertar, permitir que todos tenham acesso ao conhecimento. Então, equalizar a distribuição do conhecimento na sociedade. E, por fim, a função qualificadora. São pessoas que estão no mundo do trabalho e, a maioria deles, né, a maioria dessas pessoas, não tem formação profissional, ou tem uma formação profissional muito precária ou muito pouco valorizada pela sociedade. Então, cumpre a função qualificadora. No entanto, né, embora seja obrigatório, desde há quase 30 anos, gente. A LDB, de 96, vai fazer, o ano que vem, faz 30 anos. 30 anos que a EJA é uma modalidade de educação. E, ainda assim, ainda hoje, ela é ofertada de forma muito precária. A gente diz que a marca da EJA é a precariedade. De que forma? Os estudantes da EJA frequentemente não podem acessar biblioteca, laboratório, né? Frequentemente, as direções das escolas não gostam de ter estudantes na EJA na escola, estudantes da EJA lá. A maioria dos professores e professoras da EJA são admitidos em caráter temporário, portanto, tem um vínculo precário, né? E a gente sabe aqui o que isso significa, né? Um professor ACT, com o vínculo precário dos professores da EJA. Eles mudam de escola todo ano. A maior parte deles, dos professores e professoras, cumprem na EJA a sua terceira jornada, porque, dado um salário que sempre é muito inferior ao necessário, precisa completar a carga horária. Então, é frequente a gente ter os professores da EJA na sua terceira jornada de trabalho, né? Então, essa precariedade da EJA, do nosso ponto de vista, está na contramão do que diz a legislação. Porque, pode passar? A lei diz ainda que, sendo uma modalidade da educação básica, é obrigação do poder público recensear anualmente, ou seja, fazer a chamada pública, né, os adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos. Portanto, a chamada pública, a mobilização para a matrícula, não é só para crianças e adolescentes na idade obrigatória, também está na lei para os jovens e adultos. Quem é aqui que já viu chamada pública, mobilização nacional, estadual, para chamar as pessoas para a EJA? A gente vê os professores com bilhetinhos, se esforçando, né? Volta e meia a gente encontra um movimento interessante, mas a regra, infelizmente, é não haver, né, o recenseamento. Pode passar, né? A lei diz ainda que os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio,
não diz que é só para os adolescentes até 18 anos. A lei diz que é oferecer a educação básica no ensino médio. Portanto, também serve para os jovens e adultos além dos 18 anos. Né? A lei diz ainda, lá no artigo 11 da LDB, que os municípios deverão oferecer com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. Educação básica com prioridade para o ensino fundamental, inclusive EJA. A lei não define a idade obrigatória. Portanto, em Santa Catarina, não sei se tu falasse, o número, existe cerca de 80 municípios que não ofertam EJA. Não é discricionário, gente. O município não pode optar de não ofertar, mas nós temos municípios que optam por não ofertar. E sabe qual é a resposta? Ah, mas o Estado já oferece. Então, a gente estaria fazendo dupla oferta. Desculpa para o outro. Ele está tão sério olhando para mim. Não é? Mas é que, assim, a minha questão acho que se remete mesmo à questão jurídica. Ué, como assim o município não oferta a EJA? Não é discricionário, a lei não diz assim, oferta, entendeu? Sim, o município é responsável pelo ensino. Vou já dar os números para ninguém dizer que não tem demanda. Enfim, ainda diz a lei que o poder público, pode passar, por favor, por gentileza, viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. A lei diz trabalhador na escola. Portanto, a EJA não é uma oferta de educação básica para jovens e adolescentes que não têm outra coisa para fazer na vida a não ser estudar. São antes trabalhadores que estudam. Mesmo aqueles que estão desempregados. O foco deles é o trabalho. No primeiro sinal de trabalho, seja ele precário que for, eles largam a escola e vão trabalhar. Porque a prioridade é o trabalho. Né? Então, pode passar, vou tentar ser mais rápida agora, até porque a Luciane já apresentou. Olha, veja, então a legislação permite, diz, nos induz a pensar, não, então está todo mundo que quer na escola. Não é verdade. A Lu já falou, tem mais de 2.800.000 pessoas em Santa Catarina. Esse é o dado de Santa Catarina, no Brasil são 68 milhões, que não concluíram a educação básica. No entanto, nós temos menos de 50.000 matrículas, 48 e alguma coisa. Menos de 50.000 matrículas. Não chega a 2% o atendimento da demanda de EJA. Né? Das pessoas analfabetas, a gente sempre pensa, atribui o analfabetismo às pessoas com mais idade. Não é verdade. E a gente tem 71.000 pessoas com 15 a 29 anos de idade que são analfabetas em Santa Catarina. São jovens. Jovens na idade produtiva, como gostam. E aí, então, 70.000 pessoas que têm mais do que de 65 anos. Aqui em Santa Catarina, a maioria dos municípios assinaram o pacto. No entanto, gente, olha aqui, a Lu já falou também do analfabetismo, são 165.000 pessoas. Santa Catarina tem uma taxa boa de analfabetismo, é 2,7, não é um absurdo. Mas vejam que interessante, 131 municípios, entre os 295, possuem taxas de analfabetismo superiores a 2,7. Nós temos município com 15% de analfabetismo. Tem município com 11,7% de analfabetismo. Não é pouco, gente, é muita gente. Né? Então, no entanto, pode mudar? Pode passar, por favor? Diante desse cenário, o que a gente vem acompanhando? Uma queda anual de matrículas na EJA. E aí nós chegamos na coisa da oferta. Não tem demanda. Não, eles nem vêm, não tem demanda, é a resposta.
né? Nós temos mais de 1.500.000 pessoas que não têm ensino fundamental. Então, nenhum município pode dizer que não tem demanda para o ensino fundamental, porque tem mais de 1.500.000 pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Não dá para não ofertar EJA em nenhum município de Santa Catarina. Nenhum. E temos mais de 1.200.000 pessoas maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio. Então, o Estado tem muito o que fazer, se quisermos dividir a responsabilidade. Mas o Estado também tem responsabilidade pelo ensino fundamental, né? Pode passar, por gentileza? Eu queria só mostrar, eu vou mostrar só esse quadro. A matrícula, lá no final, olhe lá, ó, de 2018 para 2023. Menos 25% na rede pública, menos 41% na rede privada. Não é só na pública que cai a matrícula, não. Menos 42% na pública e menos 35% na privada. Né? Pode passar? Vou passar mais rapidinho. Vou pegar o ano de 2023 para 2024, quando o pacto já está... Aqui eu estou batendo na Flávia. O pacto já está começando. Começou no meio do ano passado, mas já está aí. Aí, observem que interessante. Em 2023, em Santa Catarina, nós tínhamos 506 matrículas de EJA EAD, Educação à Distância. Pensem em EJA Educação à Distância, se vocês conseguem fazer ideia do que seja isso. Esse ano, em 2024, nós temos 4.282 matrículas em EJA à Distância. Foi o que deu uma salvadinha para a queda não ser tão violenta. Porque subiu a educação à distância. EJA, educação à distância. Depois, os outros níveis todos, presencial e semipresencial, todos eles caíram. Né? Presencial. Opa, o pessoal os estudantes do IFES chegando. O pessoal trabalhador chega na escola depois das 6h30 da tarde, gente. Estou terminando. Muito bem. Pode pular, pode passar para o próximo. Então, a gente tem aqui duas propostas de encaminhamento. A primeira é que Santa Catarina institua o mais rápido possível aquilo que está no pacto, que é o Comitê de Acompanhamento do Pacto, porque é preciso mobilizar a sociedade civil para que, se a gente quiser de verdade, que aumentar as matrículas de EJA no Estado. Se não tiver mobilização da sociedade civil, não terá aumento da matrícula na EJA. Né? E a outra que a gente queria fazer um convite para constituir um grupo de trabalho com as diferentes entidades que aqui estão, né, como ponto de partida, um grupo de trabalho permanente, que a gente possa estar frequentemente não é toda semana, pelo menos uma vez por semestre, avaliando a situação, levantando proposições e chamando todas as entidades e instituições que podem se envolver nessa chamada pública, nessa mobilização. Então, é isso. Espero que a gente tenha tempo de ainda, no final, conversar um pouco mais. Obrigada. Desculpa o tempo, mas é muita coisa. Obrigada, Rita. Sejam bem-vindos os alunos aqui da Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal, é isso? Isso, de São José? Bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Registrar a presença também da Selma, que faz parte do mandato do deputado Rodrigo Minotto. Bem-vinda, Selma. E também do professor Jaques, representando aqui o deputado federal Pedro Czai. Também, obrigada aqui pela presença. Eu passo a palavra agora para Ivanir Ribeiro, neste ato representando a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Santa Catarina. Oi, eu acho que tá? Dá para ouvir? Boa noite a todas as pessoas presentes nessa audiência e aos que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Eu cumprimento os profissionais da educação, os estudantes e todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa também. Eu agradeço à Comissão de Educação da ALESC, especialmente a deputada Luciane Carminati e a sua equipe,
que articularam a realização dessa importante audiência, em parceria com o Fórum de EJA de Santa Catarina, do qual eu também faço parte. Essa audiência ela é bastante esperada pelo Fórum de EJA e pelos profissionais que atuam e militam na defesa da EJA no Estado, pois trata de um tema de extrema importância para a educação. E em um contexto, né, já apontado aqui, tanto pela deputada quanto pela Rita, em que temos no país 68 milhões de pessoas acima de 25 anos que não concluíram a educação básica, e também no estado de Santa Catarina, também, né, esses dados que foram apresentados aqui. Diante desse cenário e representando o Instituto Federal de Santa Catarina, eu quero afirmar e reafirmar, né, o nosso compromisso com a EJA, e também gostaria de compartilhar com vocês algumas ações que nós vimos desenvolvendo para fortalecer a EJA no Instituto Federal. Fortalecer e ampliar, né, porque os institutos também eles têm um compromisso, a partir do Decreto 5840 de 2006, que é de ofertar 10% das vagas em EJA. E nós não conseguimos ainda atingir esse percentual. Em 2006, era para estar em 10%, ampliando nos anos seguintes. E nós ainda estamos na batalha para tentar ampliar essa oferta. Em Santa Catarina também a gente encontra bastantes desafios, mas também a gente vem avançando em algumas frentes que eu gostaria de compartilhar com vocês e também estar disponível depois, né, para a gente conversar e tentar avançar nessa frente. Só para situar quem nos acompanha também, né, e que não conhece, o IFSC ele é composto por 22 campos, distribuídos por todas as regiões do Estado, e estamos em vias de inaugurar o 23º campus, que vai ser na cidade de Tijucas, e que, inclusive, vai iniciar já com oferta de EJA e oferta de cursos técnicos integrados. Atualmente, nós temos no IFSC 13 cursos de EJA em vários campos do Estado, alguns oferta própria. O que a gente chama de oferta própria é a oferta que nós desenvolvemos toda no IFSC, tanto a formação básica quanto a formação profissional, e também temos algumas parcerias com o Estado e municípios. O nosso compromisso, né, e que nós estamos atuando fortemente, é para que todos os campos tenham oferta de EJA. E nós criamos para isso, a partir de 2023, um departamento de EJA, Ensino Técnico Integrado, que é uma frente que entendemos muito importante para dar visibilidade para a EJA na instituição, e também para desenvolver ações mais focadas mesmo, específicas para a EJA, tentando ampliar mesmo e fortalecer essa oferta na instituição. Então, para nós, a criação desse departamento foi muito importante e ainda está, né, sendo muito importante, porque a gente conseguiu avançar em algumas frentes, e eu gostaria aqui de falar de algumas delas, até apresentadas aqui como alguns desafios que nós temos, né, no Estado para avançar na EJA. Nós temos estabelecido esse diálogo bastante intenso com os campos para que todos se comprometam com a oferta de EJA, que ela não fique restrita a alguns campos que se diz tem mais vocação, bem entre aspas, né? Porque todos nós, enquanto instituição, temos esse compromisso com a oferta. Então, o nosso diálogo é para que todos os campos tenham uma oferta de EJA. Nós criamos uma comissão para a implementação dessa política. Essa comissão ela funciona na reitoria, com representação de vários campos, e também comissões locais em cada campus, para que eles articulem lá, localmente, todas essas ações. Nós incluímos, agora, né, que nós estamos discutindo o plano de ofertas de cursos e vagas
nós incluímos a obrigatoriedade de garantir os 10% de cursos em cada campus. Essa foi uma luta bastante intensa, porque alguns campos entendem que não tem essa responsabilidade, mas nós incluímos na nossa política de EJA para que todos os campos, em 4 anos, eles tenham 10% da oferta de vagas da instituição. Conforme, né, prevê, inclusive, o nosso decreto lá de 2006. Nós avançamos mais recentemente na oferta, e foi uma pergunta agora, né, de cursos técnicos integrados. Então, nós tínhamos muitos cursos em parceria, mas cursos FICs. O que é isso? O FIC é uma formação inicial e continuada com uma carga horária menor do que um curso técnico. E nós entendemos que, para a EJA, nós precisamos também pensar em cursos técnicos. Nós temos que ofertar cursos técnicos para que os estudantes também saiam com uma base profissional mais sólida. Então, a gente tem avançado na construção na oferta desses cursos, inclusive implantando cursos em campos que nunca tinham ofertado EJA até então. Nós temos desenvolvido também um processo bastante sistemático de busca ativa. O que é isso? Busca ativa dos potenciais estudantes da EJA, né? De ir em loco, ir nas comunidades, nas escolas, auxiliar os estudantes, os potenciais estudantes, né, a entenderem o que é o edital, porque, às vezes, o edital é bastante complexo, auxiliar no processo de inscrição, porque também existe toda uma burocracia, né, e formulários, e, às vezes, os estudantes também têm algumas dificuldades, e também no processo de matrícula, para que os estudantes se sintam mais acolhidos e pertencentes e conheçam a instituição e saibam que a instituição é para eles também, né? É uma instituição gratuita e que todos têm o direito de acessar. E a gente escuta muito também esse discurso, já comentado aqui pela Rita, né, também, de que não existe demanda no Estado. Nós sabemos que tem, e, a partir dessa experiência de busca ativa, a gente tem visto que tem muita demanda no Estado. E aí eu gostaria de citar, né, a pesquisa da nossa companheira, Maria Hermínia Fernandes Lage Lafim, a professora aposentada da UFSC, que fez um levantamento muito interessante que aponta em cada município do Estado qual é a demanda de EJA, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E nós temos, assim, olhando aquela planilha, assim, aquele levantamento, geralmente acima de 25% de demanda no ensino médio, né? E no ensino fundamental menos, mas no ensino médio tem uma demanda muito expressiva. Então, quando a gente vai para os campos, a gente leva esse material e apresenta. Tem demanda, sim. A gente precisa desenvolver estratégias de identificar, de chegar até esses estudantes e trazê-los para a instituição. Então, a gente tem feito bastante isso. Nós temos também feito um diálogo com o Estado, e principalmente com a Flávia, né? Flávia, agora está um pouco parado, mas queremos retomar, e também com os municípios para a oferta em parceria. Nós temos tentado fortalecer a oferta própria, porque achamos que é extremamente importante, especialmente para a oferta de cursos técnicos, mas também estamos investindo nas possibilidades de parceria, né? E tivemos, né, muitas ofertas recentemente, tanto com o Estado quanto com o município. Mas, em relação às parcerias, eu só queria fazer um destaque, porque a gente entende que a parceria ela não precisa ficar restrita ao âmbito do currículo. Ela pode se dar de diferentes formas. Ela pode se dar na forma de auxílio para transporte, para alimentação, para atendimento aos filhos das mães que têm que levar os seus filhos junto para a escola, muitas vezes. Então, tem outras possibilidades de parceria, inclusive nós estamos num diálogo com o campus, com a Prefeitura de São Miguel do Oeste, porque nós queremos implantar um curso lá,
e os estudantes têm muita dificuldade de chegar até a escola. Ter essa parceria com o município para auxiliar no transporte dos estudantes é extremamente importante. Então, essas parcerias elas podem se dar de outras formas, que não necessariamente no currículo, com o Estado ou os municípios ofertando a formação básica e nós a formação profissional. Então, a gente tem tentado avançar também nesse diálogo com os parceiros. A gente também tem discutido, conversado, né, Flávia, sobre a possibilidade de parcerias, e já tivemos, para a oferta de cursos para as pessoas em privação de liberdade. Nós tivemos 2 experiências importantes, né, recentemente, mas entendemos que essa é uma frente bem importante que nós poderíamos investir muito, e o IFSC tem uma grande contribuição a dar nesse sentido. Eu também queria destacar que, recentemente, foram aprovadas as diretrizes nacionais da EGPT-PROEJA da Rede Federal, foi produzida junto ao CONIF. Então, esse é um documento que também já vinha sido discutido pelo coletivo da EGPT nacionalmente, e essa foi uma conquista também importante, porque ela vai dar diretrizes para os institutos federais ofertarem EJA e EJA integrada, e especialmente a EJA integrada à formação técnica, que é a expertise nossa, né? E nós temos em todo o Brasil 685 campos. Imagina todos esses campos ofertando EJA integrado com formação técnica. Essas diretrizes, acreditamos, é claro que só as diretrizes por si só não vão garantir isso, mas elas são um passo importante para avançarmos nessa oferta. E, por fim, eu só queria destacar, né, que nós entendemos, e a nossa experiência tem evidenciado, que é por meio da indução dos gestores, e aí dos municípios, do Estado, da rede federal, que a gente vai, e com ações concretas, é que a gente vai avançar na ampliação da oferta de EJA e da EJA integrada. A nossa indução, e nós temos feito isso nessa gestão, ela tem provado isso, assim, que a gente tem ampliado a EJA a partir da perspectiva que a gente defende, que é uma EJA integrada, com uma formação técnica qualificada para todos os estudantes, porque eles merecem, né, e eles têm direito ao acesso a essa formação. E a gente espera, então, né, que, a partir dessa audiência, a gente possa avançar nessa construção, e aí me coloco à disposição também para dúvidas, questionamentos, trouxe só algumas ações aqui, mas espero fortemente, e estamos comprometidos, o Instituto Federal, com essa oferta e com a ampliação e fortalecimento da EJA no Estado. Obrigada. Esses alunos que estão chegando agora são do município de Florianópolis? É isso? Educação de Jovens e Adultos da capital. Bem-vindos aqui, bem-vindas. Tá bom? Se sintam acolhidos. Nós estamos iniciando agora as falas da mesa. E eu quero também dizer para o pai e a mãe que está com essa criança, como é o nome dela? Deixa ela bem à vontade. A gente tem que aprender a conviver. E eu estava aqui muito... Oi, olha que linda, que maravilha, né? E quando a gente olha para essa criança, a gente pensa também que muitas mães que poderiam estar na EJA precisam do acolhimento dos seus filhos na educação de jovens e adultos, certo? Não é isso? Então, pensar essa política de... Não é só a política de educação de jovens e adultos, aqui eu quero ampliar a minha fala. Normalmente, quando nós pensamos atividades para as mulheres, a gente não pensa que as mulheres normalmente têm filhos. Os filhos normalmente ficam com as mães. E a gente quer que as mulheres participem mais, mas a gente não acolhe as crianças.
Então, hoje, quando se pensa qualquer atividade, a gente tem que se preocupar também com o acolhimento das nossas crianças. Eu acho que isso faz parte de pensar as políticas públicas. Eu quero fazer esse registro para que quem tem filho aqui não se sinta excluído, ao contrário, fiquem bem à vontade e deixem ela andar, circular, né? E a gente conviver com... É só não deixar cair. Tá bom? Eu quero também mandar um abraço para todo mundo de São José, que está aqui, igual a Rita estava me falando, né? Que estão aqui, mas estão também na sala de aula acompanhando esta audiência. Depois eu vou fazer os registros. Tem muita gente online acompanhando, turmas parando para assistir esse momento aqui da audiência. Então, muito obrigada. Eu passo agora a palavra, já agradecendo ao Ivanir. Já registrei várias sugestões aqui e também contribuições na sua fala, né? Antes de passar para a Flávia, registrar aqui, não tenho em mãos, mas eu estou vendo aqui toda a direção do Cinti, né, presente. Em nome da UVET, aqui todos e todas sejam bem-vindos, acolhidos aqui conosco, tá? Sindicato dos Trabalhadores em Educação, tá bom? E eu passo agora para a coordenadora estadual do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação de EJA, a Flávia Altoff. Boa noite. Então, agradeço, deputada Luciane, em seu nome. Eu cumprimento todos os que estão presentes na mesa e a plateia que está aqui conosco. Então, neste momento, eu estou representando o Pacto pela Educação de Jovens e Adultos. Eu não estou sozinha. Junto comigo tem toda uma equipe do Pacto, inclusive a coordenadora pedagógica indicada pela Undime. Eu sou indicada pelo Concede. Temos a Tamiluza, que é indicada pela Undime. Está ali presente. E, junto conosco, temos, 34 articuladores regionais e 74 formadores regionais. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o Pacto Nacional, né, pelo analfabetismo, pela superação do analfabetismo e a qualificação da educação de jovens e adultos, conhecido como Pacto da EJA. Ele é uma política pública criada pelo Ministério da Educação, em que houveram adesões dos estados e dos municípios, né? E o pacto ele tem alguns objetivos. O primeiro deles é a superação do analfabetismo, a elevação da escolaridade, ampliação da matrícula na educação de jovens e adultos e também o aumento da oferta da EJA integrada à educação profissional, como a Ivanir bem colocou, né? Para que nós possamos atingir estes objetivos do pacto, nós temos algumas ações que já estão sendo executadas e outras que começarão a ser executadas a partir deste ano e do ano que vem. Então, a previsão do pacto é até final do ano de 2026. Ele iniciou em meados do ano passado. Nós já estamos atuando desde setembro ou outubro, né, os coordenadores, articuladores e os formadores regionais. Então, que ações e programas que estão vinculados ao Pacto da Educação de Jovens e Adultos? Nós temos a formação para os professores, formação em serviço para os professores da EJA, o programa Brasil Alfabetizado, educação EJA integrada à educação profissional, que também é uma ação que a gente precisa fortalecer, e também ação de chamada pública, né, que já está sendo executada, que já está sendo trabalhada com os articuladores, junto aos municípios, junto a toda a sociedade civil, já estamos trabalhando nisso. Então, para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina nós temos 295 municípios, né? Além da rede estadual que fez a adesão ao Pacto da EJA, 243 municípios, até o dia 12 deste mês, fizeram a adesão. Já sabemos que alguns outros municípios, do dia 12, né, de março até hoje, já fizeram. Então, esse número aumentou, né, significativamente. Então, até o dia 12, 52 municípios
ainda não haviam feito a adesão ao Pacto da Educação de Jovens e Adultos. Isto, em números, né, de analfabetos, ele é muito significativo. Como a Rita apresentou todos os dados ali, né, dos 243 municípios que fizeram a adesão, contando o número de analfabetos, isso corresponde a 149 mil analfabetos nesses municípios, né, que fizeram adesão. E nós temos mais 16 mil analfabetos naqueles municípios que ainda não fizeram adesão, mas que nós estamos trabalhando para que eles façam. Né, nós estamos incansavelmente, os articuladores do pacto estão diariamente fazendo reuniões, visitando município por município, para explicar o que é o pacto, quais são as atribuições, quais são as consequências do pacto, né, qual o benefício que, se ele fizer a adesão e trabalhar para que a EJA se fortaleça, se ele não faz a oferta, para que ele venha a fazer a oferta da modalidade. Como a Rita disse, ela é uma obrigação, né, tanto a rede estadual quanto os municípios, eles são obrigados a ofertar a educação básica, e EJA é educação básica, então eles também não podem se omitir. Muitos municípios, né, os articuladores conversam, eu e a Tamelusa também participamos ativamente das reuniões com os municípios, e o que a gente escuta muito é: a EJA é responsabilidade do Estado, não é obrigação do município, muito pelo contrário. Então, a gente está trabalhando essa questão com eles, né, que eles, sim, são obrigados a ofertar. Se o aluno não quiser, é uma questão do aluno, mas a gente precisa buscar oferecer e tentar chamá-lo para dentro da sala de aula. Né? Então, os nossos articuladores do pacto estão trabalhando nesse sentido, visitando município por município. A taxa de analfabetismo em Santa Catarina, que varia entre 1% e 10% de analfabetismo, né, a taxa deles, temos 290 municípios, que variam entre 1% e 9% de analfabetos. E 5 municípios de Santa Catarina têm uma taxa de analfabetismo entre 10% e 20%, que corresponde, esses 5 municípios têm uma demanda de mais ou menos 1.600 analfabetos. Então, nós, enquanto coordenadoras do Pacto da EJA, articuladores do Pacto da EJA, estamos trabalhando incessantemente em cima desses municípios, principalmente aqueles que ainda não fizeram a adesão ao pacto, e assim também como incentivá-los a fazer a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado, que é uma ação específica de alfabetização. E a outra ação grande do pacto seria a formação em serviço dos professores da educação de jovens e adultos. Como eu falei, nós temos os formadores regionais do pacto. Eles estão sendo capacitados, né, formados, para que eles reproduzam a formação para chegar até no professor. Quem é responsável pela formação desses professores é o Instituto Federal Farroupilha, do Rio Grande do Sul. Então, ele está formando todos os formadores regionais de todos os estados. Esses formadores, eles capacitam o que nós chamamos de formadores locais ou coordenadores pedagógicos das escolas, e estes vão estar formando os professores. A capacitação, a formação dos professores, ela está dividida em momentos virtuais e momentos presenciais. A cada 15 dias, nós temos os momentos virtuais, as formações virtuais, que ela é de responsabilidade do Instituto Federal Farroupilha, né, que ele dá este momento para os professores. Inclusive, amanhã a professora Maria Hermínia vai estar participando dessa formação virtual. E os outros 15 dias, né, a cada 15 dias, temos os encontros presenciais, que esse, sim, é lá dentro da escola, presencialmente, com a equipe gestora ou formador local, dando a formação para os professores através dos círculos de cultura.
A formação com os professores ela já iniciou há 2 semanas atrás, com o primeiro encontro virtual, né, de acesso. Acho que teve quase 20 mil professores acessando ao mesmo tempo, né? É um momento histórico da EJA, de formação de EJA para o Brasil e para Santa Catarina. Né? Nunca tivemos uma formação dessa grandeza com tantos profissionais participando. Professores, e também falo, a equipe gestora das escolas também, elas são convidadas a participar da formação. Né? Então, semana passada já iniciou os momentos presenciais nas escolas, em que eles estão se organizando, preparando para que os professores tenham 4 horas mensais, né, de formação em serviço. Então, já estão iniciando as escolas, tanto as escolas do Estado, né, dos SEJAs, quanto as escolas que têm a oferta da educação de jovens e adultos pelo município. Então, já estão organizando. Os formadores regionais, como eu falei, eles capacitam as equipes gestoras das escolas, né, os formadores locais, e os formadores que são indicados pelo CONSED, eles dão a formação para os anos finais e ensino médio da educação de jovens e adultos. E os formadores indicados pela Undime, eles vão capacitar os professores de anos finais, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Então, é dessa forma que está estruturado o Pacto para a Educação de Jovens e Adultos. Então, nós já temos um levantamento, mais ou menos, aqui no estado de Santa Catarina, de aproximadamente um pouco mais de 2 mil professores da rede estadual e das redes municipais que estarão participando dessa formação. E temos quase 200 formadores locais e coordenadores pedagógicos que estarão trabalhando com esses professores lá na escola, essa formação. Então, assim, de modo geral, essas as informações que nós temos do pacto. Só volto a afirmar, né, que nós estamos trabalhando incessantemente para que todos os 295 municípios façam adesão e que participem, né, desta ação, dessa política pública, que é muito importante para os alunos e para aqueles que ainda não são alunos, mas que precisam ser para ter uma educação básica completa, né, ter um ensino médio completo. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Olha, eu estou vendo daqui, tem 4 cadeiras vagas. Aqui, né? Tem 2, 3, 4, para vocês não ficarem mal acomodados. Tá tudo bem aí? Quer ficar junto assim? A coluna, são todos jovens. Tá bom. Se fosse da minha idade, ia achar uma cadeirinha reta. Tá bom. Vocês são da turma de EJA de Floripa também? Oi? Ótimo. Moro do Horácio. Centro 2? Isso? Aqui de Floripa. Moro do Horácio. Bem-vindos e bem-vindas, tá? Eu quero, antes de dar continuidade aqui e passar a palavra para a Kênia, eu quero só registrar. Olha só que sucesso essa audiência. Mais de 70 pessoas acompanhando online. E quais são os municípios presentes? Atenção: Laguna, São Miguel do Oeste, São José, Xanxerê, Planalto Alegre, Concórdia, Dionísio Cerqueira, Joaçaba, Mafra, Joinville, Brusque, Brunópolis, Videira, Braço do Norte, Araranguá, Balneário Rincão e Blumenau. Salva de palmas aí, né? Acho que a Flávia terminou falando desse bom momento que a gente está vivendo, e é um retrato aqui, Rita, das pessoas se mobilizando, se organizando e pautando a educação de jovens e adultos. E já veio várias questões aqui. Eu vou fazer o registro, tem muitos comentários no chat, mas aqui algumas questões. 200 estudantes do Presídio Regional de Xanxerê. Falta material didático, os estudantes não são contabilizados no censo escolar. Laguna, existe exigência de número mínimo de matrículas para abrir turmas.
Mafra, rede estadual precisa rever o número mínimo de estudantes para abrir turmas. Um grande desafio da educação de jovens e adultos é ter previsão orçamentária. É grana, né, para garantir alimentação, transporte, material, certo? Araranguá, é preciso rever a grade curricular. Está falando aqui do currículo, né? Mafra, além da oferta, é urgente políticas públicas que assegurem a estabilidade. Aqui alguns registros que creio que depois a gente tem que também ir respondendo a isso, tá certo? Eu vou passar a palavra agora para a Kênia Scarduelli, que é diretora de ensino da sede, fala em nome aqui do governo do Estado, e, novamente, reafirmando quem deseja se manifestar após a fala aqui da mesa, que já está chegando ao final. Nós vamos abrir falas de 3 minutos, mas gostaria que previamente se inscrevessem, né? As meninas e o Wilsonei estão aqui, pode se inscrever para fazer a sua manifestação focado no tema, ou é a questão da EJA, Educação de Jovens e Adultos em si, ou mesmo uma proposição, um encaminhamento, tá bom? Então, Kênia, é contigo. Ligou. Pronto, deu. Boa noite, então, a todos. Quero saudar todo mundo também que está assistindo através do YouTube, como ela falou mesmo, né? Quero saudar a mesa aqui também. Quero agradecer a presença do gerente, nosso gerente Anderson, que é lá da Secretaria do Estado da Educação, responsável pelas modalidades. Anderson, levanta, Anderson, para todo mundo te conhecer. O Anderson é gerente lá e coordenador dessa pasta. Professora Maria Hermínia, que foi minha professora também, lá na UFSC, então saudá-la também. E acho importante essa discussão, a gente vir e pensar um pouquinho sobre educação de jovens e adultos, que realmente a gente vê que tem crescido bastante a oferta, a gente vê ali que a gente tem pensado, né, agora com essa questão dessa construção da política, acho que é bem plausível, bem importante a gente estar conversando e estar discutindo sobre isso, né? E que bom que tem alunos aqui também, né? Que podem nos dar esse retorno, a gente pode estar escutando, a gente pode estar conversando, dialogando sobre isso, né? Assim como os professores. Eu vou fazer um breve apanhado do que a Secretaria do Estado da Educação tem oferecido em relação ao EJA, né? Para a gente ter como é que está esse panorama na rede estadual, né? Então, hoje a gente tem 40 centros de educação de jovens e adultos. A gente tem 37 coordenadorias, né? Sendo que 3 delas têm 2 polos de EJA, né? Que são Florianópolis, Laguna e Itajaí. Então, a gente tem 209 unidades descentralizadas. Então, são as unidades que estão em escolas estaduais, também em escolas do município. São atendidos, né? Essas escolas estão dentro. Temos 52 unidades prisionais, 17 unidades socioeducativas, 16 comunidades quilombolas, 17 escolas indígenas com ofertas de EJA, que são com matrizes específicas de EJAs, né? Então, só para vocês terem uma noção do que a gente tem ofertado, de que maneira, né? A gente tem hoje matriculados, né, na data de hoje, 21.873 estudantes, sendo 20.379 na educação básica e 1.494 estudantes na qualificação profissional. E aí, dessa qualificação profissional do EJA, como você tem colocado ali, a gente tem, principalmente na língua portuguesa para estrangeiros, temos assistente administrativo, assistente de recursos humanos, montador e reparador de computadores e operador de computadores. Então, esses são os cursos profissionais oferecidos lá dentro do EJA para qualificar profissionalmente o nosso estudante que ele vai retornar para a escola, que não teve, como vocês falaram, essa oportunidade, e a gente vem atendendo, né? Então, e aí a gente tem, eu quero deixar registrado a Flávia, que é a nossa coordenadora, lá da Secretaria do Estado da Educação, que é a coordenadora estadual do Pacto de Educação de Jovens e Adultos. Então, e ela mesma falou ali desse levantamento e dessa busca que a gente tem feito, né? E quando
a professora Ivani fala dessa parceria que a gente tem que buscar, o governo do Estado tem buscado, a Secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação, tem buscado essa parceria de diversas formas. Como a Flávia mesmo falou, a gente entrar em contato com os municípios, ter essa conversa e ir em busca dos municípios, né? E hoje o Anderson está aqui e pode afirmar isso, dessa conversa constante com os municípios para a gente estar trazendo essa parceria, né? E eu vejo bem importante, e eu vejo uma crescente nisso. Eu lembro quando a gente estava, eu vim lá da Coordenadoria Regional de Educação de Florianópolis, antes de estar aqui, e eu lembro que a gente teve uma conversa ali com até uma das integradoras de ensino, de ter colocado uma pessoa, e essa foi uma solicitação até ali da Secretaria de Educação, de colocar uma pessoa que pense junto do EJA dentro das coordenadorias. E hoje a gente tem essa pessoa lá dentro que está pensando no EJA, está pensando de como está esse ensino do EJA dentro das coordenadorias. Então, para vocês terem esse conhecimento, que hoje a gente tem buscado isso, essa conversa constante com as 37 coordenadorias sobre isso, sobre de como está o ensino do EJA lá na ponta, de como ele está funcionando, de quem são esses professores que estão lá, de como a gente vai subsidiar e como a gente vai amparar e dar formação para esses professores. Então, a gente tem esse cuidado e está sendo pensado, sim, né? Dentro ali da diretoria de ensino da Secretaria do Estado, a gente tem esse viés, né? Então, só para a gente colocar, né? Quando a gente fala de matrículas, de número de matrículas, até, deputada, a gente tem hoje, no plano de matrículas 2025, um número de 25 estudantes para a gente abrir essa turma. Mas a gente já tem um plano de estudo ali dentro da Secretaria de Estado da Educação para desvincular isso aí, e a gente está pensando na realidade local, né? Então, já tem um plano de estudo pensado sobre isso, né? Então, só para a gente estar fazendo esse apanhado e a gente buscar de como a gente tem ofertado e de como a gente tem se preocupado, sim, com essa questão da educação de jovens e adultos e de como a gente quer estar junto com os municípios para estar ampliando essa rede. Obrigada, Kênia. Doutor Marcelo, o senhor quer se manifestar? Ou... Ele não queria nem vir para a mesa, eu já trago ele para a mesa, agora eu já peço para falar. Então, cumprimentando a deputada, eu cumprimento toda a mesa e todos os presentes de forma presencial e virtual. Eu fico bastante feliz, para falar a verdade, porque eu estou aqui para aprender. A senhora sabe, né, deputada, que a minha promotoria ela é um universo sem fim, não é? E muitas vezes a gente está lá, eu vim com essa missão há 6 anos, que eu estou à frente dessa promotoria, foi para trabalhar pela questão da qualidade da educação, e a gente se depara com tanta coisa que tem que construir, né? E, de repente, vem o EJA, né? E eu fiquei aqui, assim, olhando de forma bastante assim, apreensiva, para falar a verdade, não é? Porque, às vezes, é uma realidade que a gente está sempre tão focado na educação básica e vendo como é que pode melhorar na questão estrutural, na questão de qualidade de ensino, na questão dos professores, né? Em todo aquele universo que a educação ela acaba exigindo da promotoria, né? Eu não sou uma pessoa que tem formação na área da educação, mas tenho uma formação jurídica que estou aqui para contribuir. E eu, ouvindo assim, né, de forma bastante atenta às palavras de vocês, eu vejo assim que a gente tem um trabalho muito grande para fazer. O EJA nunca bateu a nossa porta. E, na realidade, ele está batendo pela primeira vez. Eu falei para a deputada, o que eu vou fazer na mesa? Porque eu estou aqui para escutar, eu não sei muito de EJA. Mas, enquanto eu ouvia, eu estava aqui elucubrando e fazendo pensar como é que a gente pode, de alguma forma, melhorar essa nossa qualidade. E fiquei pensando assim, né? Conhecendo tudo que eu aprendi na educação nesses 6 anos, eu vejo assim, aqueles municípios pequenos. Eu vim para cá com uma relação, foi a única coisa que eu tinha, que eu pedi para o meu centro da educação me fornecer, e eu vi os percentuais de educação, os percentuais de pessoas com algum tipo... o que o EJA
quanto estava implementado, o número de pessoas, ou em percentual, de que precisavam estar dentro das escolas, e eu fico aqui pensando, é complexo, é difícil, porque nos municípios pequenos, e a senhora sabe, eu também conheço esse estado todo, trabalhei lá no Extremo Oeste, vi algumas cidades das quais pertenceram a comarcas que eu trabalhei, que eles estão aqui bastante necessitando de uma atenção. E não adianta, né, querer dizer o seguinte, não, nós vamos implementar um EJA sozinho, vamos exigir do município ou do estado, todo mundo tem que oferecer, quando a parceria ela é mais importante. Né? Eu senti isso porque nós atuamos isso na área das bibliotecas, em outras áreas também, em que não tem condições, nós não temos condições de implementar, não falo pelo governo do estado, mas a gente sabe o que é possível e o que não é possível. Então, eu acho que uma implementação, e qual é a minha contribuição aqui nesse momento? Através do Ministério Público, nós temos uma força muito grande, através das promotorias, e fazer essa interlocução naqueles municípios em que não está estabelecido o EJA, que nós consigamos, sim, fazer essa ponte, trazer isso, montar o procedimento, não é? E, num determinado procedimento do Ministério Público, trazer à mesa o município, mas fazer conversar também com a coordenação da CRE. Porque dizer para o município estabelecer sozinho ou fazer de uma forma concorrente Estado-município, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é? E, antes de mais nada, Kênia, né, e falo para o Anderson também, nós temos que repensar de que forma o Estado ele tem muito mais obrigação, apesar de ser concorrente, mas de fornecer mais subsídios para os municípios. De que forma? O município entra com um pedaço, o Estado entra com outro, mas a gente precisa entrar de uma forma muito mais forte. As CREs precisam estar preparadas para a gente enfrentar essa questão. E eu coloco aqui à disposição, não só através da 25ª Promotoria da Educação, mas também do GAEDUC, que é o nosso centro que tem atuação também no Estado inteiro, para fazer essa interlocução. Eu acho que essa é a única contribuição assim, que eu posso dar, além de aprender de vocês, é muito importante. Sabe, professores? E me coloco bastante à disposição. Falei muito mais do que devia, né? Mas eu acho que é isso que eu posso contribuir com o EJA, para dar uma oportunidade nova àquelas pessoas que, num determinado momento, perderam a oportunidade. E não importa qual foi o motivo. O que importa é que são seres humanos e que merecem também ter educação. Me coloco aqui à disposição sempre. Falei demais. Depois ele pergunta por que ele está na mesa, né? A gente queria exatamente essa fala. O papel do Ministério Público na garantia desse direito. E, doutor Marcelo, obrigado, porque é muito bom ver uma autoridade como o senhor se expor aqui. Se expor e ser honesto e dizer, olha, é uma política pública que eu preciso conhecer melhor, né? Acho que a manifestação muito verdadeira, ela é bem importante. Quero registrar aqui também mais 3 cidades, Tubarão, Taió e São Lourenço do Oeste. Também estão conosco aqui, muito obrigado. E agora nós vamos às manifestações, encerramos as falas da mesa, e nós vamos às manifestações do público. Eu vou chamar de 2 em 2 para facilitar também o tempo de fala. A gente vai anunciar o nome, e o primeiro e o segundo já podem se aproxegar, e 3 minutos de fala para cada um, dar o seu recado e reforçar aquilo que acha bem importante. Já tem vários registros aqui, eu fui registrando das proposições, compromissos de cada um, para depois, ao final, nós registrarmos, tá bom? A Wanda Pinedo, professora da EJA, e depois aluna da EJA de São José, Lourdes dos Santos. Então, já podem vir as duas para fazer a fala aqui na frente. Depois nós temos a Rosemary, do Fórum Estadual de Educação, e o Marcos, da EJA Floripa. Eu aviso quando estiver chegando o tempo, por favor. Wanda. Bem, boa noite a todos e todas, saudação a todos os alunos, estudantes, saudação, deputada
Luciana Carminati, e em seu nome eu saúdo toda a mesa. Eu sou Wanda Pinedo, militante do Movimento Unificado, professora da educação quilombola na modalidade EJA, no Morro da Queimada, e quero saudar aqui também a nossa colega, que veio aqui representando a turma de EJA, a Milene, e saúdo a todos os estudantes que estão aqui, que se deslocaram das suas unidades de ensino para vir assistir esse debate, essa audiência pública, que é tão importante para o nosso debate e para a manutenção da educação modalidade EJA. Eu trago aqui algo que saudar o SINT, Sindicato Estadual dos Trabalhadores, nosso sindicato de classe e de luta, e que muito contribuiu para a nossa resolução da 86 de 2019, para a efetivação da educação escolar quilombola no estado de Santa Catarina. Eu queria colocar o seguinte, deputada, que eu considero bastante importante, que nós precisamos dialogar a questão da educação escolar quilombola enquanto uma modalidade. Ela está como uma modalidade a nível nacional, mas ela ainda não está como uma modalidade a nível estadual. Então, no Estado, a gente vem discutindo a educação escolar quilombola apenas na modalidade EJA, e que é extremamente importante que, se ela está como modalidade, a gente vai poder ampliar o debate da educação escolar quilombola em todos os setores. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande para esse debate, para a institucionalização, para ter esse corpo institucionalizado da educação escolar quilombola dentro da modalidade EJA, como uma modalidade da educação, que ela ainda não está. Então, isso interfere muito no seu formato, na sua construção, em todo o seu processo de coordenação e de distribuição das suas modalidades. Então, eu acho que isso precisa ser discutido. É claro que eu entendo que precisa, já vi que está no final, está lá no finalzinho, é claro que precisa de um grande debate. Eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão do Estado. A educação de EJA ela é uma necessidade para os nossos estudantes, para os nossos trabalhadores e, principalmente, para as nossas comunidades quilombolas, tão afastadas historicamente do processo de formação e da educação regular. E a educação escolar quilombola tem sido a bolsa propulsora, não só da sua formação, mas também da reconstrução das suas identidades para alcançar a titulação dos seus territórios. Ela é peça fundamental. Então, o fortalecimento de EJA fortalecerá, com certeza, também a educação escolar quilombola, ainda que ela ainda não esteja sendo trabalhada no Estado como uma modalidade. Obrigado. Olha que milagre. Fiz certinho. Hoje você foi inédito. A Lourdes dos Santos, aluna da EJA de São José, e depois a Rosemary. Boa noite a todas, a todos os alunos também. Eu vinha conversando no caminho e falei para a Olaine. Olaine, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre quis saber e até agora não consegui. Gostaria de perguntar para vocês por que os alunos da EJA adulto não tiveram acesso à ajuda do pé de meia. Então, gostaria que, se alguém puder me responder, e se existe essa possibilidade da gente conseguir. Então, a pergunta seria essa. Ótima. Eu vou fazer o seguinte, esse registro fica, e aí depois, ao final, a gente responde para avançar, pode ser? A professora Rosemary Jorge da Silva. Nos encontramos na atividade do SINT, dos AES, ATPs, especialistas, e agora está aqui na EJA. Essa mulher batalha, hein? Então, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Rosemary. Estou coordenadora, né, do Fórum Estadual de Educação, e esse ano a gente tem um compromisso muito grande, né, que é ajudar, né, a construir
os planos, né, o Plano Estadual da Educação e os planos municipais de educação. Então, a minha fala vai estar nesse sentido de dizer que o fórum, né, ele assume esse compromisso com, né, a educação de jovens e adultos, também acreditando que essa educação de jovens e adultos, né, ela tem que ultrapassar também essa política compensatória, né, e entendemos também que é um direito concreto, né, e de educação de todas as pessoas, e que a gente está nessa luta juntos e juntas. E também dizer que nós estamos iniciando o diagnóstico, né, o diagnóstico para o plano. Então, todas essas entidades, movimentos sociais, estudantes estão convidados, né, a participar desse diagnóstico, mostrar a realidade da educação de jovens e adultos em Santa Catarina, para que a gente possa, no momento de construção do plano, nós tenhamos a realidade expressa, a realidade, né, explicitada, né, desse processo de educação. Então, muito importante, a gente levanta alguns pontos para vocês, né, e deixa aqui como tarefa de casa. Então, vamos olhar a participação social, como é que ela está, né, na articulação, né, entre as diversas entidades e também estudantes, principalmente, né, na construção da política pública para a educação de jovens e adultos. A gente acredita que isso é fundamental, então, precisamos dessa construção coletiva, precisamos garantir esse espaço desses sujeitos, né, dessas pessoas que estão na educação de jovens e adultos, e dos profissionais da educação, né, que já foram falados aqui até em relação à formação desses profissionais, dos movimentos sociais, dos conselhos, né, de vários conselhos que representam a sociedade civil, que acompanha essa avaliação e essas ações, né. Também é importante olhar para o financiamento, né. Então, nós temos que olhar para o financiamento da educação pública, o financiamento que está destinado à educação de jovens e adultos, né, e que se esse destino seja cumprido, né, que, na verdade, pensamos também na garantia que o recurso seja pensado para garantir a permanência dos estudantes e da qualidade, né? Porque a gente sabe que existe uma evasão aí, então defendemos que esse investimento, tanto os federais, municipais como estaduais, sejam articulados, né? Que existe um controle social, então que a gente pense também, né, como vamos discutir isso na construção do plano, a questão do controle social, né, para que não tenha descontinuidade, nem improvisações, né? Eu sei que meu tempo acabou, mas eu quero deixar também que a gente tem que pensar no currículo, né, e na formação docente, né? E quero dizer que estou muito feliz de ver aqui a minha comunidade. Trabalhei 25 anos no Morro do Maciço, na Escola Jerema Cavalazzi, né, e fico feliz de ver vocês aqui. Obrigada. Obrigada, professora. O Marcos, que é professor da EJA de Florianópolis, e depois... aqui está Florianópolis. Agora, não sei se aqui o nome está certo. Claudemir Gonçalves? Claudemir Gonçalves depois. Marcos. Então, boa noite aos sujeitos alunos, aos sujeitos professores da EJA, né? A mesa, em nome da deputada Luciane, em dizer de que os números e os dados que trouxeram aqui essa noite, que foram bastante esclarecedores e transparentes, nós deixamos de estar falando da meta 10 do Plano Nacional de Educação, que é os 25% que os municípios têm que estar ofertando para os sujeitos alunos. E de que, quando isso não acontece, a EJA e o SEJA não vão acontecer. E quando, professora Rita, procuramos esses prefeitos, Ministério Público, doutor Marcelo, os prefeitos fecham a porta para que esses 25% não sejam cumpridos. E aí, os números que trouxemos aqui essa noite, quer dizer que nós poderíamos ter muito mais portas de escolas abertas no período noturno, matutino e vespertino, para a EJA e para o SEJA. Só que os prefeitos fecham as portas, não atende o FEJA, não atende o FEP, né, professora Rita? E aí, de que forma que nós vamos buscar esses sujeitos alunos? Se os prefeitos fecham a porta, como que esses sujeitos vão chegar até a escola? E não é só na escola, em outros espaços também, que podem também serem ofertados aos sujeitos da EJA
a essa oportunidade. Então, a conferência aconteceu, levaram-se 10 anos para que os prefeitos cumprissem esse 25%, nenhuma prefeitura do estado de Santa Catarina cumpriu 10%, dos 25% que está na meta 10%. Então, nós temos mais 10 anos para que os 25% sejam cumpridos. E aí o Ministério Público é importante nessa mesa para que se possa estar junto com esses prefeitos, junto com os secretários de educação e possa cumprir aquilo que está escrito que nós discutimos tanto na Conferência Nacional de Educação. Obrigada. O Claudemir e depois, em seguida, a Zâmbia Osório, professora. Vou ser um pouquinho mais formal aqui, tá? Boa noite a todas, todos e todes, né? Saúdo a mesa a partir da nossa deputada e também todas as entidades aqui presentes, a sociedade, né? Os estudantes também. Eu sou Claudemir, estou aqui representando o 11º plenário do CRP de Santa Catarina. Sou um homem cis, branco, vou fazer minha autodescrição, gay, cabelo e barba castanha, estou com óculos de armação preta, camisa azul clara, calça jeans e sapato preto. Estamos aqui também para posicionar que o nosso conselho está junto, né, com o EJA, que a gente também defende essa bandeira, quer dizer, bandeira nessa, né, essa educação. A nossa escola produz fracassos, como alertava a psicóloga Maria Helena Souza Pato. As formas de fracasso só se atualizam. Fundamental pensarmos nos estudantes da educação de jovens e adultos como um público que teve o seu direito violado. As pessoas continuam abandonando a escola porque não veem perspectiva ou porque as necessidades da vida se impõem sobre elas. Assim, as estudantes da EJA envolvem esse público que, por motivos diversos de força maior, violências, desigualdades e outras formas de exclusão intra- e extra-escolares, vivenciaram e vivenciam a exclusão e o fracasso escolar. Podemos destacar os dados, né, do censo, como já foi trazido aqui, então não vou repeti-lo, né, mas acho que é muito importante a gente pensar que essa exclusão é perpassada por diversas questões. As mulheres, por exemplo, são especialmente prejudicadas em sua escolarização pelas questões do cuidado, dos familiares, os filhos, assim como, né, populações ribeirinhas, quilombolas, população LGBT e todas essas outras, né, diversidade. O EJA é uma escola com outra lógica, outro tempo, que oferece aquilo que a escola regular não tem. Trabalho por projetos, grupos de estudo, por temas, a contagem das séries por crédito de produção do aluno, a ausência de prazos para a conclusão. Nesse sentido, é fundamental a defesa e a valorização da EJA como espaço de garantia de direitos. No escopo da psicologia, destacamos como a Lei 13.935 vem como uma possibilidade de repensar nossa educação básica. Defendemos a presença de psicólogas escolares e educacionais e assistentes sociais como profissionais da educação básica, como um serviço de ponta nas equipes das unidades educativas, visando, assim, contribuir com o apoio psicossocial e educacional direto às unidades de EJA, em suas particularidades e toda a comunidade escolar. Compreendendo a relevância, né, da manutenção a continuidade da EJA, o nosso conselho se coloca à disposição aqui para somar e temos esse compromisso com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Fazer um registro também, Educação de Jovens e Adultos de São José. Olha, eu estou impressionada com São José, hein? 16 turmas assistindo nos polos coletivos, totalizando 420 alunos. Olha só. Parabéns. Nós temos a fala agora da Zâmbia e depois a última inscrição é da Alvete, professora Alvete. Oi, gente, boa noite. Cumprimentar os estudantes da EJA, principalmente do Oswaldo Galupo, que são...
E sem querer. E também os estudantes do IFSC. Acho que o nosso espaço ele fica muito mais potente com a presença de vocês, né? E não tem sentido essa audiência pública se vocês não estiverem aqui e não pautarem também essas políticas. Bom, eu me chamo Zâmbia, sou professora na rede de Florianópolis, né? Sou professora da EJA. E aí vou falar um pouco desse lugar, né? Porque a gente fala a partir do território que ocupa. Acho que é importante dizer que a EJA de Florianópolis está presente em 26 territórios, né, e isso demarca um posicionamento político de que a gente precisa ter EJA onde as pessoas precisam de educação e que o nosso currículo em Florianópolis ele é um currículo que ele parte do sujeito. Né, então, a gente respeita os tempos e os espaços dos estudantes, é por isso que a gente tem matrícula a qualquer tempo. Então, vocês que estão aqui, mas também quem está assistindo a gente, souber de qualquer pessoa que precisa estudar, a gente tem matrículas abertas o ano inteiro. Acho que é importante trazer uma questão para a gente problematizar sobre a EJA, porque a EJA é educação, ela é feminina, e isso também é um posicionamento político, que é o fato de que a gente precisa ter um recorte racial quando está fazendo essa discussão sobre educação. Né? Um dado do Distrito Federal sobre o IBGE vai falar para a gente que dos jovens negros de 15 a 17 anos, 29% têm uma vida ocupacional ativa. Né? Então, eles estão trabalhando. Então, existe uma juventude trabalhadora, essa juventude tem cor, então a gente não pode considerar que pessoas jovens, porque são adolescentes, não estão trabalhando. Né? Essa é uma realidade, obviamente, que tem a ver com uma desigualdade racial, historicamente, e também atualmente constituída, e a gente precisa considerar isso quando a gente fala sobre a EJA. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que alguns... Desliguei de novo. Por exemplo, precisa haver um recorte racial nos diagnósticos que os municípios vão fazer para garantir a EJA, porque existe cor e existe gênero nos estudantes da EJA. Precisa haver também a garantia de equidade e de educação das relações étnico-raciais na oferta da EJA, porque a escola, e aí eu estou falando de escola mesmo, que é diferente de educação, a escola promove exclusão, e uma dessas formas de exclusão é na forma de não respeitar as diferenças étnicas, principalmente de corpos racializados, né, negros e indígenas. Então, se não tiver uma educação das relações étnico-raciais, a gente não vai garantir uma educação de qualidade e a gente vai promover novas expulsões. Sugiro também que a gente tenha como prática para manutenção da permanência algo que a Lu de São José já falou, né, que a gente precisa garantir bolsa para os estudantes da EJA do ensino fundamental, porque esses estudantes também são pessoas trabalhadoras, não somente os estudantes do ensino médio. E no que tange a busca ativa, a gente precisa trabalhar com cruzamento de dados, principalmente da saúde e da assistência social. Né? Esses espaços são importantes e a gente precisa conseguir fazer esse movimento. E essa busca ativa ela precisa ser feita pelo Estado, né? O Estado aqui, município, o Estado de Santa Catarina, governo federal. Por quê? Porque, para fazer busca ativa, a gente precisa de materialidade, a gente precisa de dinheiro, precisa de recursos humanos. Então, a gente precisa implicar esses sujeitos. E, nesse sentido, também, chamada pública não é postagem no Instagram. Chamada pública é estar nas comunidades, estar nos postos de saúde, estar nos aparelhos sociais, conversando com a comunidade. Então, não é só chamada pública, é chamada pública de qualidade. E ouvir cada vez mais os estudantes da EJA. Né? Eu acho que, para além da audiência, a gente precisa criar espaços onde os estudantes possam falar sobre as suas demandas e as suas necessidades. Acho que é um pouco disso. Obrigada, gente. Professora Alvete. Boa noite a todos. Desligando também. Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar, né, a mesa toda, em nome da nossa deputada Lu, e parabenizar cada uma que está aqui e os nossos municípios, né? Ver esse número significativo de municípios assistindo. Então, doutor Marcelo, eu parava e pensava antes, né, a invisibilidade desta modalidade, né, Rita? Como isso a gente para, e eu acho que nós nos culpamos também, porque quando a Lu fala de Chapecó, eu sou Chapecó também, eu lembro muito bem, Lu era uma explosão, né? Eu chego a me arrepiar, porque eu lembro de pessoas que não tinham condições e que se disponibilizavam a dar aula, porque diziam assim, não é possível que a gente possa aceitar, né? Quer dizer, que essas pessoas, esses trabalhadores, esses seres humanos não tenham o direito, né, de poder ser alfabetizados, o direito de poder ter a educação, né, naqueles turnos, como a Lu fala, ela tem que ir até você, não é você que tem que vir,
né? Não é você que tem que se adaptar, é nós. Então, eu acho assim, parabenizar o IFSC, né? Porque eu vejo que o governo federal, nesse momento, tem política, tem proposta, né, Rita? Mas nós precisamos divulgar mais. Eu acho que nós precisamos, Lu. Isso é um problema grande que nós estamos tendo. Víamos outro dia também, né? A gente estava no Encontro Nacional de Aposentados e Aposentadas, né, da Educação, lá da CNT, lá no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, e a gente colocava isso, uma dificuldade grande de tornar visível. Quando a Wanda fala, né, Wanda? Eu quero relatar aqui que eu fui relatora, mas eu e o Felipe. Por quê? Porque eu represento o Cinti, e foi um problema, assim, uma dificuldade grande para passar minimamente, porque quando eu chamei o povo, a Wanda veio para lá e levou um grupo todo, primeiro aqui no Cinti, depois lá no Conselho Estadual de Educação. Gente, quanta coisa para poder bancar e fazer com que essa resolução 86, em 2019, passasse. Né, Wanda? Então, foi assim, sofrido e suado. E a gente fica feliz e orgulhoso, né? Assim como foi a resolução da educação indígena e também do campo. Então, foram 3 resoluções que eu fui relatora e banquei porque tinha uma dificuldade muito grande de ter as nossas propostas. Então, dizer que nós queremos, sim, é poder estar juntos enquanto sindicato, enquanto educadores, né, para que a gente possa contribuir de que aconteça muito mais turmas e muito mais pessoas que tenham essa oportunidade. Obrigada. Estou sobrando uns segundos lá. Obrigada. O pessoal hoje está com o reloginho na ponta da língua. Mais municípios aqui: Ituporanga, Chapecó, Jaraguá do Sul, Ibirama, Florianópolis. Então, mais uma salva de palmas aí. Nossa, está o estado todo acompanhando esta audiência. Eu quero tomar a liberdade de chamar a professora Maria Hermínia. Eu vi que você tentou se inscrever. Nós vamos abrir essa fala para ti. Vamos? A última fala, e depois eu vou para os encaminhamentos, que eu acho que já tem bastante coisa aqui. Tá bom? Pode ir lá. Boa noite a todos e a todas. Na realidade, acho que são coisas que já foram ditas, né? Eu acho que a Zâmbia me representou bastante naquilo que eu gostaria de falar, né? Então, assino embaixo, em cor, em tempo, em espaço, né, das coisas que a Zâmbia apresentou, né? Acho que pensar a EJA como educação básica, como ela diz, feminina, né, é pensar um outro formato, né, de pensar a educação, né, que muda daquilo que era o ensino supletivo, né, para a educação de jovens e adultos. Eu sei que na memória da gente fica o FEJA, o SEJA, é tudo no masculino, né, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, o feminino desse processo educativo como importante momento. E como educação básica, como a Rita disse, né, a EJA é tanto quanto um direito da educação básica como das crianças e dos adolescentes. E ela precisa ser reconhecida por isso, né? E aí, doutor Marcelo, acho que uma das coisas que, nas nossas pesquisas que a gente vem falando, né, que há sim uma demanda, né, quer dizer, mas quando os municípios vão dizer, mas não tem procura. Não tem, ninguém procura o que não conhece, né? Então, a questão da chamada pública é fundamental. E quando há, principalmente, o fechamento de turmas, né, nas redes de ensino, eu sempre digo, vão no Ministério Público, que o Ministério Público tem o papel de fazer garantir essa oferta. Então, acho que também essa questão do olhar dos fechamentos das turmas, e isso acho que também pode ser um papel bastante importante na parceria com o Ministério Público. Né? Porque a própria LDB diz isso, né? Que nós podemos reivindicar uma sala de aula de EJA, não é uma sala de aula. A minha matrícula de EJA, tá? Pode ser pedido por um sindicato, pelo Ministério Público, pode ser pedido que esse direito constitucional precisa ser garantido. Acho que era um pouquinho isso, né? De reconhecer a EJA, ela é sim um direito, tanto quanto das crianças, né? E ela não é uma oportunidade, não, tá? Uma oportunidade fora da idade. Não é isso, porque nós estamos aqui e continuamos a aprender o tempo todo, né? Ela é um direito que não foi garantido quando criança e que precisa ser garantido agora, quando jovem, quando adulto e quando idoso, né? Então, acho que a gente muda a perspectiva, como a Rita já nos dizia na fala dela. Obrigada, deputada, né, por permitir ainda. Tranquilo. Quero, antes de ir para os encaminhamentos,
nós recebemos na Comissão de Educação 2 solicitações. E eu vou depois formalizar diretamente a Quênia uma solicitação de atenção à abertura de uma turma de educação de jovens e adultos em comunidade quilombola de Praia Grande, Pescaria Brava. Pescaria Brava. Aí está aqui o documento todo. Eles estão alegando que essa situação está muito morosa, os alunos estão aguardando e não tem resposta em relação a isso. Então, esse documento a gente vai oficializar. E também do município de São Cristóvão do Sul, 25 alunos pré-matriculados para o ensino médio, que é um requisito, e o questionamento é quais os trâmites administrativos, documentais que o município deve seguir para oficializar, né, e quais providências cabem à CRE na regularização disso. Então, depois a gente vai oficiar vocês para responder, inclusive, aos 2 pedidos. Qual é o procedimento que a gente vai adotar a partir de agora? Como eu falei inicialmente, todas as manifestações virtuais passam a compor o documento oficial e também as proposições que vieram aqui, porque não teve proposições ou falas contraditórias. Então, eu entendo aqui que está consensuado, não precisa a gente fazer votação uma por uma, né? É um entendimento aqui consensuado de que são questões que precisam ser consideradas, mas eu quero destacar algumas coisas aqui em especial. Quando o doutor Marcelo fala de parcerias, é bem importante. Por quê? Vou dar o exemplo do transporte escolar. Não tem sentido o município paga o transporte escolar de um trecho e o Estado faz o mesmo trecho, mas tem que pegar outro ônibus. Gente, não tem sentido. Se é o mesmo trecho, vamos otimizar, vamos utilizar o mesmo transporte. Isso é pensar parceria. Parceria é pensar, se você tem uma escola ou um espaço, seja ele municipal, ou estadual, ou federal, numa comunidade, e os alunos estão lá, não importa se é uma turma que o Estado vai abrir, mas é um espaço do município, ok? É direito de todos. Acho que o que tem que falar aqui maior, quando a gente pensa parceria, é o direito à educação. E aí os entes federados têm que se enquadrar nesse direito à educação. Não é que um faz uma coisa, o outro faz outra, ou um não conversa com o outro. Todos têm que conversar. Aliás, quem é gestor público deveria fazer mais isso, né, para que a gente pudesse ter um resultado maior. Então, eu quero reforçar aqui a importância das parcerias. A questão da chamada pública, eu me lembro um dia que eu cheguei numa prefeitura e eu cobrei do prefeito a educação de jovens e adultos. E ele disse para mim assim, mas está ali o cartaz, deputado, a senhora não está vendo? Eu digo, tá bom, o sujeito que não sabe nem ler e escrever, ele vai entrar na prefeitura e vai ficar procurando um cartaz para onde tem chamada pública. Vamos se ligar, gente. Olha como a gente não se comunica adequadamente. Então, é disso que a gente está falando. Chamada pública não é só colocar cartazinho e fazer chamada em rede social. Como é que eu me comunico com as pessoas que são o público de atendimento da EJA? Como que a gente faz isso chegar? E aí as pessoas vão para a igreja, não vão? Então, tem pastor, tem padre, as pessoas trabalham, então tem empresa que você pode, tem unidade de saúde, tem CRAS, né? Tem ponto de ônibus que tu pode ir lá conversar, sindicatos, movimentos, né? Tem rádio que tu pode falar, dar recado, chamar. Então, aqui, quando a gente fala em chamada pública, em comunicação, eu me incomodo muito porque, às vezes, eu encontro muitos gestores que dizem, não, mas nós avisamos, está lá o comunicado. Que é isso? Parece que é para ninguém ir mesmo, de propósito. Então, a gente tem que querer e mostrar que quer, e criar alternativas para isso. Tem associações de moradores. Por que não vai conversar com a associação de moradores? Ou, ao final das turmas que os alunos estão saindo, dá lá um bilhete, abre turma de EJA, leva para o pai e para a mãe. Né? Vamos fazer esse movimento que a gente quer demonstrar que quer mesmo. Aí é outra história. Então, eu queria reforçar aqui. Também foi falado bem no começo, acho que a Rita falou, um grupo de trabalho para avaliar, refletir e propor ações, né,
pelo menos uma vez por semestre. E eu quero juntar essa ideia de um grupo de trabalho com a necessidade de, daqui uns 2 meses, a gente voltar para avaliar esse cenário. Porque, senão, a gente vai deixar aqui... hoje fizemos audiência e tudo bem. Vamos avaliar daqui 2 meses. O MP vai vir aqui e vai dizer, deputada, tem 30 municípios que eu tive que entrar com ação com o prefeito para fazer. Está aqui. Entendeu? Nós vamos... Né? Oi? Número de alunos por turma é outra questão. Né? Foi falado muito aqui do número de alunos por turma, e eu entendi que a Kênia respondeu isso. Né? A Kênia respondeu-nos. Obrigada aos alunos aqui. Tá? Obrigada pela presença. Eu entendi que a Secretaria de Educação se comprometeu aqui também com essa situação, né, de revisão em relação ao número de alunos. Eu até anotei aqui, plano de estudo para a realidade local. Tá? Considerar a realidade local. É a mesma briga que eu tenho, às vezes, com a Secretaria de Educação, quando a Secretaria de Estado da Educação quer fechar uma escola do campo. E eu digo, não dá para ser a mesma régua da urbana, porque na urbana você tem 90% de pessoas e no interior você tem 8%. Aí você pega a mesma régua para dizer, não tem 30 alunos numa turma, fecha a escola. Como assim? Como assim? Então, a gente tem que compreender isso. Também destacar aqui a importância do CRP aqui presente. Muito legal ver o conselho, né, profissional aqui também se comprometendo. E, além de todas as questões que foram faladas aqui, penso que tem uma questão que não veio à tona. Veio aqui a questão do recorte de gênero e étnico-racial, mas não veio de deficiência. E eu penso que nós também temos que enxergar isso. A questão das pessoas com deficiência, que também estão incluídas, né? Estão incluídas... Tem um recado para mim? Tá. Que também estão incluídas... que estão excluídas, né? E que a gente precisa... Temos que falar dos trabalhadores em educação, nas educação de jovens e adultos. Privação de liberdade apareceu, Vieira. Veio aqui, veio. Acho que no começo das falas, né? Inclusive na sua fala também, né? Então, eu queria destacar aqui a questão da pessoa com deficiência, que também a gente precisa garantir que nessas turmas tenhamos a inclusão efetivamente. Bem, eu fiz um resgate de algumas questões aqui. E, por último, gostei muito da ideia de criar um fórum dos estudantes da EJA. Gostei muito da ideia. Porque os estudantes precisam falar. E falaram um pouco hoje. Quem falou mais hoje foram professores, certo? E talvez um encaminhamento aqui bem ousado seja a gente constituir no Estado um fórum de discussão, que pode começar presencial, virtual, depois a gente discute. Mas eu acho que seria muito legal para vocês também falarem, se manifestarem sobre o que sentem em cada turma que está sendo construída. Tudo bem? Então, com relação ao pé de meia que foi trazido aqui, querem que eu fale ou vocês falam? Tanto faz. Eu vou... Os fóruns de EJA, gente, tem na pauta, na nossa pauta de reivindicação, desde 1997, quando nós começamos, que, para a permanência dos estudantes da EJA na EJA, é necessário apoio financeiro. Isso está sempre... O pé de meia nem estava previsto para pegar esse pouquinho de gente da EJA que pegou. Ele era só para o ensino médio da idade obrigatória. A gente brigou para entrar, entrou. Nós queríamos que pegasse também os estudantes do ensino fundamental e ampliasse a idade, obviamente, porque para a EJA 29 anos é muito pouco, né? 25, né? 24 anos. É claro, né? A resposta do Ministério é que não tem dinheiro. Então, assim, só vamos conseguir ampliar o pé de meia, gente, com mobilização. Então, é entrar nas redes do ministro, que ele não me ouça, do secretário, do Congresso, e vamos ampliar a luta pelo pé de meia, pela ampliação do pé de meia. Nós queremos ampliação do pé de meia na EJA,
porque, de fato, sem um apoio financeiro, os estudantes da EJA, né, caem fora rapidamente. Então, esperamos o apoio de todo mundo aí para ampliar essa nossa luta nacionalmente. Eu queria só fazer um registro aqui que eu acho importante nessa questão orçamentária, porque eu estava, inclusive, a semana passada na UFSC e eu disse para o reitor, a gente precisa fazer um debate sobre o orçamento da União. E, às vezes, a gente não quer fazer o debate sobre o orçamento da União, porque é mais fácil bater aqui ou ali. Hoje, o Congresso Nacional está sequestrando o orçamento da União. Sequestro do orçamento. Tem ministérios que têm menos recursos para a execução da sua política pública do que um deputado federal. Por conta das emendas. Se imagine que cresceu para 50 bilhões emendas. E aí, claro que tem corte. Então, nós precisamos fazer esse debate e chamar os congressistas, porque eles são a maioria. A gente precisa discutir. Entre emenda parlamentar e política pública, eu exijo política pública. Senão, a gente fica aqui achando que é só aumentar um pouquinho o recurso do MEC, independente de quem seja o governo. Nós estamos falando aqui que foi se avançando tanto no governo passado as emendas, que agora está estourando e qualquer governo que entrar para frente está ferrado, porque eu quero ver diminuir. Eu quero ver diminuir. É bem diferente da Assembleia Legislativa aqui, para vocês terem uma ideia. Nós também temos emenda. Mas sabe qual é o percentual de emenda? É 1,5% de toda a receita corrente líquida do Estado. 1,5%. Não faz nem cócegas no governo Jorginho. Tá? Tá tranquilo. Diferente da União. Então, a gente precisa fazer esse debate, inclusive porque aí vai faltar recurso, né? Vai faltar recurso para as políticas públicas, tá bom? Então, eu quero encerrar esta audiência. Tudo que foi falado aqui compõe o documento oficial e a gente retoma esse debate das propostas, dos encaminhamentos, com cada um que está responsável aqui na parte que lhe cabe. Com o doutor Marcelo, nós vamos conversando sobre os municípios, com a Secretaria de Estado e com a Flávia aqui também, esse monitoramento, né, Rita, do pacto como um todo, né? E aqui não é ninguém confrontando ninguém, é todo mundo se unindo, se juntando para que a gente consiga atingir toda a meta que é um grande programa de educação de jovens e adultos em Santa Catarina, para ninguém ficar de fora. Esse é o desafio. Tá bom? E parabéns pelo Instituto, que continue com essa meta de 10% e que atinja a meta para dobrar a meta. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, boa noite.